Segue-se agora o espaço onde costumamos comentar o fim de semana desportivo, mas porque hoje é o último programa de 2012, vamos fazer um balanço do ano desportivo. Não é assim, José Cancela Moura? Bom, pelo menos vamos tentar, no curto espaço que temos, poder condensar aqui um bocadinho algumas informações. Se calhar eu começava por fazer aqui lançar um grande véu sobre o tema que vamos falar, que acho que tem a ver com o facto de o Benfica ser considerado o rei das modalidades. Pois é, um bocadinho incontornável, porque o handball foi campeão de futebol com o Porto e no voleibol o Sporting de Espinho, mas depois em todas as outras modalidades amadoras, efetivamente, o hóquei em patins, o futsal, o próprio basquetebol e também o próprio atletismo, quer ao ar livre ou em pista coberta, de facto o Benfica assumiu-se, aliás tem vindo nos últimos anos a assumir-se como um clube muito eclético e está na liderança em quase todas as modalidades. Até se diria um bocadinho que parte quase sempre em vantagem, e o voleibol foi uma surpresa não ter sido campeão, atendendo ao ascendente que tem vindo a ter na modalidade. Portanto, acredito que efetivamente até foi com alguma naturalidade que isto aconteceu no ano de 2012. Portanto, o Benfica assume-se de facto como uma equipa que, ou pelo menos um clube que alberga um conjunto de modalidades, o que já é difícil. Lembro aqui que em contraponto o Futebol Clube Porto, por exemplo, já não tem secção de basquetebol. Fazer o contrário, não tem secção de basquetebol. Lembro que, por exemplo, o Sporting também não regressou este ano, por exemplo, à primeira divisão nacional de hóquei em patins, e o que significa que nestas modalidades amadoras, o facto de existirem clubes desta dimensão, os chamados grandes, acabam muitas vezes por ser um motor muito importante para essas modalidades poderem ganhar consistência e poderem ter outro tipo de competitividade, o que não aconteceu. Eu relativamente a 2012, depois, acho que, além deste destaque do Benfica, eu gostaria de realçar, porque é uma figura incontornável este ano no atletismo, que é Dulce Félix, e portanto Dulce Félix foi campeã dos 10 mil metros dos europeus de 10 mil metros e repetiu o segundo lugar nos europeus também de corta-mato. Foi a figura que foi distinguida pela própria Confederação de Desporto de Portugal e acabou por ter também nos Jogos Olímpicos já tinha tido uma boa prestação. Uma excelente prestação, portanto, a nível dos próprios Jogos Olímpicos. E, portanto, eu acho que é incontornável no atletismo, ou pelo menos neste caso, em termos individuais, a Dulce Félix. Por outro lado, acho que também é incontornável e é de toda a justiça referir que a grande modalidade do ano foi a canoagem, porque foi a única que foi medalhada nos Jogos Olímpicos e, além de ter sido medalhada, tem mais 3 diplomas, o que significa que, efetivamente, têm vindo os atletas desta modalidade a afirmar-se, não só no panorama nacional, mas julgo que internacionalizaram, por assim dizer, a modalidade. Se calhar também porque no seio da Federação houve também mudanças significativas e, por exemplo, a sede que foi inaugurada este ano. Tem havido um trabalho que, a par da questão dos resultados esportivos, tem sido interessante. Houve um protocolo com a Câmara Municipal de Gaia que levou a que aquilo que são instalações que estavam talvez sem uso, diria eu, que tem a ver com o laboratório Edgar Cardoso e, portanto, que acompanharam os trabalhos de ponte junto ao Rio. Julgo que foi uma excelente opção terem albergado a Federação Portuguesa de Canoagem, o que, a par desta dimensão que a modalidade agora tem, pode vir, de facto, a ser interessante no futuro, acabar por ter resultados internacionais de algum vulto. Nós sabemos que estes resultados, com estes atletas a tornarem-se estrelas daqueles que agora provavelmente estarão daqui a 3 ou 4 ciclos olímpicos a competir, poderão ser muito interessantes para este tipo de modalidade e, portanto, julgo que aqui também é incontornável falar-se no Fernando Pimenta e no Manuel Silva, mas no seu todo, até porque a equipa de K4 nos Jogos Olímpicos também foi interessante. Até porque também no feminino tem dado umas boas... Sim, a Beatriz Gomes e portanto, a Teresa Portela, a Joana Vasconcelos e, portanto, a própria Helena Rodrigues, que foram a equipa que, no fundo, conseguiu um 6º lugar no K4 500 e conseguiram depois outro tipo de resultados, mas mesmo em termos de provas internacionais, tirando os próprios Jogos Olímpicos, acho que foi uma modalidade que cresceu muito e que neste momento se assume, de facto, como uma modalidade, como eu disse, para além de se ter internacionalizado,
pode ser uma modalidade de grande progressão, porque há aqui uma ligação muito forte nas modalidades, eu diria, náuticas ou fluviais, se nós quisermos, porque, por exemplo, já agora, não queria deixar para depois, mas destacar também o remo, onde o Pedro Fraga e o Nuno Mendes tiveram um excelente quinto lugar em double school nos Jogos Olímpicos. Eu penso que... Foram vice-campeões da Europa. Sim, e para além desse título de europeu, ou desse vice-campeões europeus, foram também quintos nos Jogos Olímpicos, o que significa esta ligação que eu acho natural de Portugal com os desportos náuticos, começar agora a afirmar-se por uma ligação que eu também acho que é efetiva dos próprios portugueses com este tipo de modalidades. Depois diria, porque não se vive naturalmente só de futebol, e deixar até um bocadinho o futebol de fora deste resumo. Sugeria que fôssemos ao ciclismo, será que pode ser? No ciclismo eu gostaria de distinguir a prestação do Rui Costa. Importa aqui dizer que ele já é neste momento o melhor ciclista português a nível de todos os campeonatos do mundo, com um 11º lugar no campeonato do mundo. Terminou este ano a época, como disse, em 10º lugar da tabela internacional de ciclismo, e isto porque na Volta a Pequim acabou por ter um resultado para conseguir isso, mas, por exemplo, foi o vencedor da Volta à Suíça, que foi um feito internacional de algum bulto, e depois dizer-se que, por exemplo, este resultado de 11º lugar no Mundial de Estrada, que é o melhor lugar de sempre dos portugueses, já não se conseguia um resultado tão bom, e foi o Acácio da Silva, quase há 30 anos, em 1983, conseguiu um 14º lugar. O que significa que, de facto, o Rui Costa, sendo um jovem, acaba ele próprio por assumir-se também como um atleta de eleição, e que acaba por trazer para Portugal também uma modalidade de grandes tradições e trazer resultados muito interessantes. Esta também era um destaque que eu não poderia deixar de fazer. Por outro lado, eu julgo, deixando sempre o futebol, porque eu acho que é um desporto de massas e muita gente, por natureza, não é? E muita gente falará nele, gostaria de destacar também o Campeonato da Europa de Hóquei em Patins em Paredes, séniores masculinos. O Pavilhão Rota dos Móveis, que agora está a apostar nas energias. É verdade, foi um campeonato de nosso descontentamento, porque ficámos a 20 segundos de podermos interromper uma marcha vitoriosa de muitas vitórias internacionais da Espanha. Perdemos por 5-4. Acho que ainda há muita gente que ainda não conseguiu digerir esta É verdade, eu acho que sim. derrota. Aliás, o Reinaldo Ventura foi a imagem exatamente desse descontentamento. Mas também na mesma modalidade, poder ainda realçar a vitória do Sub-20, portanto no campeonato europeu da modalidade, que eu julgo que acaba por dar alguma esperança daquilo que pode acontecer no futuro. Também aqui falar um bocadinho, e também deixando o futsal masculino, ainda estivemos aqui há bocadinho a ouvir, portanto, uma das intervenientes deste Campeonato Mundial de Futsal Feminino, que é o terceiro, que ainda vai no começo, mas onde Portugal se assume já a par do Brasil e da Espanha como grandes potências da modalidade. Apesar de Portugal ter ficado em segundo e ter perdido por 3-0 com o Brasil, deu excelentes indicações, nomeadamente a vitória sobre a Espanha, e de que efetivamente é um destaque, como eu diria, do ano de 2012. Nestes dois eventos, Cacela, fica também a prova de que Portugal tem sucesso em tudo aquilo que faz. Eu não tenho dúvidas, quer aliás. Em Oliveira das Mães, quer em Paredes, eu acho que do ponto de vista das organizações, os portugueses têm se empenhado, por exemplo, há relativamente pouco tempo ainda, ou relativamente há uns anos, o Euro 2004 parecia uma miragem por ser uma organização muito mediática, de grande dimensão, em que os portugueses poderiam até, fruto do seu improviso e da forma como eventualmente se diz que nós não somos muito rigorosos no cumprimento de calendários e objetivos, eu penso que isso foi a primeira grande prova daquilo que os portugueses poderiam fazer. Todas estas modalidades que têm vindo a ter provas desta dimensão e deste cariz, quer europeu, quer mundial, organizadas em Portugal, eu acho que as organizações têm sido fantásticas. Por exemplo, este Mundial de Futsal Feminino teve assistências esgotadas de 2.500 espectadores, um pavilhão em Oliveira das Meias, a que não pode ser estranho, obviamente, a grande colaboração, grande empenhamento das entidades autárquicas, das entidades municipais locais,
por exemplo, em Paredes, com o hóquei em patins também a esgotar pavilhões, em Oliveira das Meias, e eu acho que Portugal, um bocadinho, os municípios nesse aspecto, julgo que, apelando um bocadinho à camisola e àquilo que são as suas raízes locais, orgulham-se e empolgam-se no sentido de fazer destas organizações exemplares. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a isso também se deve o êxito que têm tido estas iniciativas. Mas agora, se me permite, acho que este ano fica também marcado pela forma mais profissional com que a Federação Portuguesa de Futebol começou a olhar o futsal, até pela organização da Taça de Portugal, da Supertaça, que já tiveram uma imagem mais semelhante àquilo que normalmente se reporta ao futebol. É verdade, eu acho que a nível do futsal feminino, e até diria do futebol também de 11 feminino, o que tem existido em Portugal tem sido uma crescente capacidade de intervenção da Federação no sentido de dignificar e tornar mais séria a própria modalidade. Séria no sentido, já tratamos obviamente de dizer e corrigir isso, séria no sentido de dar consolidação às próprias provas. Por exemplo, há uma falta de competitividade grande do ponto de vista dos campeonatos nacionais, há muito poucas equipas, lá está, julgo que só o Benfica é que aderiu, por exemplo, ao próprio futsal, no futebol de 11 também não acontece, mas se os grandes pudessem vir a aderir a este tipo de modalidades, podiam dar uma dimensão, até do ponto de vista mediático, era interessante. O futsal cresceu muito nas últimas épocas, fruto desta intervenção e da rivalidade que muitas vezes existe entre os grandes, neste caso entre o Benfica e o Sporting, e, portanto, eu acho que, de facto, a Federação está a seguir o bom caminho no sentido de tornar esta modalidade uma modalidade com a verdadeira dimensão que ela está a ter e a projeção que tem no campo internacional. Cancelo Moura, muito obrigada por este balanço do ano desportivo de 2012. Até para o ano, votos de boas festas e até 2013. Bom Natal também, um feliz ano. Obrigada.